Se este conteúdo te faz crescer, faz o mesmo pelo podcast. Subscreve e partilha com alguém que também precisa de ouvir isto. Vamos então ao episódio de hoje. Olá a todos e bem-vindos. Hoje, olhem, vamos mergulhar nos dados económicos que contam uma história um bocado assustadora das últimas 5 décadas. Vejam bem isto: salários que simplesmente não acompanham a produtividade, casas que passaram de lares a ativos de investimento e taxas de poupança em mínimos históricos. Pois, e não fica por aí. Os preços de tudo o que consumimos parecem ter descolado completamente dos nossos rendimentos. A dívida global está a níveis astronómicos. E a desigualdade? Bem, nos Estados Unidos, pela primeira vez em mais de um século, o 0,1% mais rico tem mais riqueza do que os 90% da base. Todos juntos. É uma loucura. Mas o mais bizarro nisto tudo, quer dizer, o que me intriga mesmo, é que quando se põem estes dados em gráficos, todos eles parecem ter um ponto de viragem, uma curva acentuada, e quase sempre para pior, mais ou menos na mesma altura. E isso leva-nos à grande questão que temos em mãos. O que é que raio se passou em 1971? Essa é literalmente a pergunta de US$ 1 bilhão. O evento que toda a gente aponta aconteceu a 15 de agosto de 1971. O presidente Richard Nixon foi à televisão anunciar que os Estados Unidos iam suspender, temporariamente, a troca de dólares por ouro. Ah, o famoso temporariamente, não é? Aquele tipo de temporária que já leva mais de 50 anos. Acho que ele depois se deve ter distraído com outras coisas. Watergate e afins. Não foi ele que disse aquela frase "eu não sou um vigarista"? A ironia é deliciosa, exatamente. E esse momento é visto por muitos como o marco zero. A narrativa é simples. Antes de 1971 era a idade de ouro do capitalismo, depois a coisa descarrilou. Mas o que as fontes nos mostram é que agarrar-nos só a essa data é ver uma pequena parte de uma história muito, mas muito mais complexa. Ok, vamos lá desconstruir isto. A minha primeira pergunta é: porquê é que os EUA fizeram isto? O sistema parecia estar a funcionar, era a âncora da economia mundial. Porquê alargar o ouro? E porquê é que não podemos, voltar atrás? Bem, para perceber isso temos de recuar a 1944, ao fim da Segunda Guerra Mundial. As potências aliadas juntaram-se em Bretton Woods para desenhar um novo sistema financeiro. O objetivo era nobre: criar estabilidade, cooperação, para evitar outra guerra. Certo. A ideia era fixar todas as principais moedas ao dólar americano. E o dólar, por sua vez, estaria fixado ao ouro a uma taxa de US$ 35 por onça. Mas é importante esclarecer um ponto, não é? Não era um padrão ouro como nos filmes do faroeste, em que uma pessoa podia ir ao banco e trocar uma nota por ouro. Nem pensar. Desde 1933 que os cidadãos americanos estavam proibidos de deter ouro como investimento. A convertibilidade era apenas para os bancos centrais estrangeiros. Ah, ok. Era, no fundo, um sistema de confiança para facilitar o comércio e funcionou espetacularmente bem. E, claro, deu aos Estados Unidos o que o presidente francês Charles de Gaulle chamou de privilégio exorbitante. Basicamente, os EUS podiam imprimir papel, que não custava quase nada, e trocá-lo por bens reais. Carros alemães, vinhos franceses. Precisamente. E foi a França que começou a desconfiar do sistema. De Gaulle olhou para as finanças americanas, para os custos da guerra do Vietnã e pensou: esperem lá, estes tipos estão a imprimir muito mais dinheiro do que o ouro que têm nos cofres. E começou a exigir a troca. E não foi o pedido simpático, pois não. Há aquela história de que eles enviaram um navio de guerra para Nova Iorque para ir buscar o ouro. Exato. Se isso é verdade ou lenda, não é totalmente claro. Mas ilustra bem a tensão. Quer fosse num navio de guerra ou por canais diplomáticos, o facto é que a França e outros países começaram a pedir o seu ouro de volta. E isso expôs a fratura no centro do sistema. Havia muito mais dólares no mundo. Do que ouro em Fort Knox para os cobrir. Exato. As reservas de ouro dos Estados Unidos caíram para metade numa década. Nixon estava completamente encurralado. Entendido. Ele não teve grande escolha se não cortar a ligação. Mas e depois? Quais foram os efeitos imediatos? O que é que aconteceu na segunda-feira seguinte? As ondas de choque foram imediatas e brutais. A primeira e talvez a mais óbvia foi no preço do ouro. Disparou. Quase 1000%, certo? Sim, nos anos seguintes. Uhum. Porque de repente todos os bancos centrais perceberam que os seus dólares já não eram ouro de papel, não é? Tiveram de correr para comprar o metal verdadeiro. Exatamente. E em tempos de incerteza, e acredite, isto foi um grande momento de incerteza, o ouro é o porto seguro por excelência. Mas o segundo abalo foi talvez ainda mais profundo e sentido por toda a gente. O petróleo.
Ok, então o ouro dispara porque o dólar deixa de ser o seu substituto. Faz todo o sentido. Mas o petróleo é diferente, é um recurso físico. Precisamente, os países produtores de petróleo, na sua maioria no Médio Oriente, vendiam um recurso finito e valiosíssimo. De um dia para o outro estavam a ser pagos com um papel que já não tinha qualquer lastro, apoiado apenas na confiança no governo dos Estados Unidos. Imagino que não tenham gostado muito da ideia. A reação deles foi subir drasticamente os preços. Basicamente disseram, se nos vão pagar com papel, então queremos muito mais papel pelo nosso petróleo. O que se traduziu diretamente nos choques petrolíferos dos anos 70 que paralisaram a economia mundial. Quer dizer, de repente, o preço que se pagava na bomba de gasolina disparou e com ele o preço de tudo, literalmente tudo. E para juntar à confusão, a própria oferta de dinheiro nos Estados Unidos acelerou. Se já tinha duplicado na década de 60, triplicou na de 70. Mais dinheiro a circular sem um aumento correspondente na produção é a receita clássica para a inflação. Certo. O cenário parece claro. 1971 foi o dominó que fez cair todos os outros. Mas o argumento mais interessante que encontrei nas fontes é que culpar só Nixon e o fim do padrão ouro é demasiado simples. Se não foi só isso, o que mais estava a acontecer? E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Temos de ter cuidado com a máxima correlação não implica causalidade. Sim, a cronologia encaixa, mas estavam a acontecer outras coisas. Por um lado, o PIB global também descolou nos anos 70. Sem as amarras do ouro, o comércio e o crédito podiam expandir-se mais livremente, financiando inovação e crescimento. A analogia usada é que foi como tirar as rodinhas de apoio de uma bicicleta. A economia podia andar muito mais depressa, mas também estava muito mais exposta a quedas feias. Uma analogia perfeita. E muitas dessas quedas, ou melhor, decisões políticas deliberadas que moldaram o nosso mundo, aconteceram mais tarde, na década de 80, com as políticas de Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher no Reino Unido. Muitas das tendências que nos preocupam hoje, estagnação de salários, concentração de riqueza, aceleraram brutalmente nessa altura. Mas espera, os defensores dessas políticas não diriam que a desregulamentação e os cortes de impostos eram necessários para tirar a economia da estagflação dos anos 70? A ideia não era que, ao libertar o capital, a maré subiria e levantaria todos os barcos? Essa era a teoria, sem dúvida, a economia do lado da oferta. Mas na prática, o que aconteceu foi uma lista de mudanças profundas, cortes massivos nos impostos sobre os mais ricos, uma desregulamentação feroz, privatizações, um ataque concertado aos sindicatos e, crucialmente, um relaxamento da fiscalização de monopólios. O exemplo da AT&T é impressionante. Foi a última grande empresa a ser desmembrada por ser um monopólio, em 1982. Desde então, não só não vimos nada parecido, como a própria AT&T conseguiu reagrupar-se. O que foi dividido em 8 empresas, ou está outra vez concentrado em 3, é incrível. Exatamente. E há um último fator, que é quase uma ilusão de ótica matemática. A maioria destes gráficos que vemos começa a ser registada depois da Segunda Guerra Mundial. Quase todos mostram um crescimento exponencial ou composto. Ok. E o que acontece com o crescimento composto quando o pomos num gráfico? Ele cria uma curva que parece um taco de hóquei. Começa quase plano e depois, de repente, vira acentuadamente para cima. Precisamente. E adivinha onde fica o cotovelo dessa curva, o ponto de viragem visual? Por volta dos anos 70, exato. É simplesmente a matemática em ação. O crescimento de 5% sobre 100 é 5, mas 5% sobre 10 mil já é 500. A curva torna-se mais íngreme. Isso é fascinante. Então, parte do que vemos não é um evento catastrófico isolado em 1971, mas sim a natureza do crescimento exponencial a tornar-se visualmente óbvia. É quase uma ilusão que nos pode ter enganado a procurar um único culpado. Pode ter-nos levado a atribuir um peso excessivo a um único evento, quando na verdade estávamos a testemunhar uma combinação de fatores, um sistema financeiro sem âncora, novas políticas económicas nos anos 80 e a própria matemática do crescimento. Ok, então, resumindo o que discutimos. A decisão de Nixon em 1971 foi um terremoto. Ponto final. Acabou com a ordem financeira do pós-guerra e abriu a porta a uma nova era. Sem dúvida. Com consequências imediatas no preço do ouro e do petróleo que sentimos até hoje. Mas atribuir a essa única decisão a culpa por todos os maus económicos do último meio século, da desigualdade à precariedade, é uma simplificação perigosa.
A história completa tem de incluir as decisões políticas dos anos 80, que mudaram o equilíbrio de poder entre trabalho e capital, e até a forma como a própria visualização de dados nos pode pregar partidas. É uma visão muito mais rica e complexa do que o simples tudo estava bem até 1971. Sem dúvida. E deixa-nos com uma pergunta final, que me parece a mais importante. Se remover o padrão ouro foi como tirar as rodinhas de apoio da bicicleta da economia global, isso permitiu ir mais depressa, mas também deu liberdade para cometer erros e talvez para fazer acrobacias perigosas. A questão que fica no ar é: que tipo de acrobacias foram permitidas nestas 5 décadas? E mais importante ainda, quem é que tem ficado com os prémios?